Olá, caríssimos e caríssimas. Estamos aqui então para o encontro 23 e dando sequência aos nossos encontros programados. Nesse encontro 23, o tema é Lectio Divina. Esse é um termo latino que traduzido significa leitura de Deus, leitura divina. E também pode ser conhecido com esse termo, né? A leitura orante da Bíblia. Por que esse tema é importante? Vejam essa ilustração. Nós temos aqui Deus, né? E a gente não tem uma foto de Deus como nós temos uma foto de uma pessoa, porque Deus não é humano, assim, vamos dizer, igual nós, né? Não dá para tirar fotografia de Deus. Então a gente representa Deus por um triângulo, porque Deus é um Deus único, mas em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Então Deus, que sempre existiu, Ele é eterno, é infinito, criou tudo que existe, criou também o homem e o criou à sua imagem e semelhança e deu ao homem a Bíblia, né, que é uma carta de amor. Então, por isso que tem esses fachos aqui, significando que Deus deu a Bíblia para o homem. A moça representa toda a humanidade. Então, Deus deu a Bíblia, nós temos que nos inspirar na Bíblia. Aí vem esses fachos aqui. A Bíblia nos ensina o verdadeiro caminho para Deus, porque foi Deus que deu, né? Então, Ele nos ensina o caminho para Ele. E a gente lendo, estudando, orando com a Bíblia, nós vamos ter aí, aqui é o ciclo de vida de uma pessoa, nós vamos ter uma vida coerente com os ensinamentos que estão aqui na Bíblia. Então essa figurinha já foi apresentada em outros vídeos, em outros encontros, e representa o ciclo de vida desde o nascimento, né, de uma pessoa até o último momento que ela vive aqui na Terra, né? Então ela nasce, vai crescendo, e aqui embaixo nesta linha estão as idades da vida dessa pessoa, né? 1 ano, 10 anos, 20, 30, tal, até 90, 95, 100 ou até mais. E aí ela vai se desenvolvendo, né? Adolescência, escola, faculdade, curso técnico, outro curso, profissionalização, diploma e trabalho, e aqui também a formação da família. E aí a pessoa vai vivendo, aí ela já está aqui com os seus, acho que 60 anos e tal, 95 anos, e chegou o momento de ela apresentar-se diante da Santíssima Trindade, né? Então ela vive aqui a sua vida aqui na Terra. Quando ela fecha as contas aqui, vamos dizer de uma linguagem figurada, a alma desta pessoa se apresenta perante a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e é feito então o juízo particular, um julgamento, para ver como é que essa pessoa viveu ao longo do seu ciclo de vida aqui na Terra. Se ela foi justa, se ela foi honesta, se ela deu a devida importância para as coisas de Deus, ou se ela deixou Deus de lado, né? E aí, em função de como que essa pessoa viveu o seu ciclo de vida aqui na Terra, ela vai receber então uma recompensa. Se ela viveu santamente aqui na Terra, ela vai ganhar o paraíso, alternativa A, lá na eternidade, paraíso junto de Deus. Se ela viveu, vamos dizer assim, de uma maneira mais ou menos e tal, ela vai para o purgatório. Ali no purgatório ela vai ainda resolver algumas coisas que estão pendentes, e depois ela vai para a glória eterna, a eternidade junto de Deus. Quer dizer, essas duas alternativas aqui são eternidade com Deus. Mas se ela viveu aqui nessa vida, vamos dizer assim, nem ligou para Deus, nem se preocupou com o próximo, foi injusto, fez um monte de barbaridades aqui na Terra,
infelizmente o destino dessa pessoa é o fogo eterno, né? A gente fala de uma forma assim direta, mas é necessário saber disso. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque nós temos essa vida que nós vivemos para ganhar a eternidade. Veja, uma vida aqui de 100 anos diante de uma eternidade, ou seja, nunca haverá fim, isso aqui é quase nada. Mas se a gente não usar bem essa oportunidade aqui, a gente pode jogar fora isso. Compreende? Então, a Lectio Divina, a leitura de Deus, tem esse objetivo de nós ouvirmos o que Deus nos fala através da sua palavra, através da Bíblia, e usarmos esses ensinamentos para a nossa vida. Então aqui, novamente, essa figurinha do ciclo da vida, as idades, o juízo final e tal, ressaltando o ciclo de vida do homem, que é esse tempo aqui dado ao homem, ele tem que usar para elevar-se em santidade e assim poder merecer a glória eterna, né? A eternidade junto de Deus. E como a gente já viu também num outro encontro, Jesus, como está lá em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse versículo ele diz: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a vida eterna, a glória eterna, senão por mim. Entende? Então aqui está uma coisa esquemática, né? Uma pessoinha na vida terrena começando a sua subida com base em Jesus, nas suas idades que vão passando aqui, para durante o seu ciclo de vida, lá no final ela merecer a vida eterna. De outra forma de representar, um gráfico onde nós temos no eixo aqui vertical a quantidade de santidade, né, que vai de 0 até bastante lá em cima, e aqui as idades, que vai de 0 até 90, 100 anos de idade. Nesse tempo, a pessoa tem que ir crescendo em santidade, subindo a escada da santidade. E a Lectio Divina é uma forma maravilhosa de crescer em santidade. Então, só a vida em Cristo pode libertar e elevar nos degraus da santidade. A Bíblia é o livro mais lido em toda a história da humanidade. E se é um livro procurado por tanta gente, sem dúvida alguma, deve carregar um conhecimento extremamente importante para a nossa vida. Já pensamos nisso? O centro e o grande destaque das Escrituras é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Jerônimo, ele viveu lá pelo ano 327 a 420 depois de Cristo. E ele foi o grande tradutor dos livros da Bíblia. Ele foi o Papa Damaso, que viveu nessa época, pediu a São Jerônimo que traduzisse os livros da Bíblia que estavam em aramaico e grego, traduzisse para o latim. E esse era o idioma que se falava na época, né, o latim. Então, traduzia a Bíblia para o latim para que nessa versão bíblica em latim, a Vulgata, o povo pudesse ler a Bíblia. Então seria uma versão para divulgação popular da Bíblia, Vulgata. Então ele tinha um grande conhecimento da Bíblia e ele dizia o seguinte: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Ora, se o Cristo é o centro, o grande destaque das Escrituras da Bíblia, desconhecer a Bíblia é desconhecer a Cristo, é desprezar, menosprezar a Cristo. Outra coisa que ele dizia: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, a Bíblia, é Deus que fala conosco. A gente já ouviu muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não consigo ouvir Deus falando comigo.
né? Então, como fazer, né? Lá no Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: Senhor Deus, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz para guiar o meu caminho. Então, é preciso abrir a Bíblia, é preciso estudar a Bíblia, é preciso orar com a Bíblia. E a Lexio Divina faz isso. A Lexio Divina é uma forma de ouvir a voz de Deus. Quem não consegue ouvir a voz de Deus, tente fazer a Lexio Divina várias vezes, vai aprimorando a forma de fazer, conforme nós vamos ensinar daqui a pouquinho, e você vai ver como você vai ouvir fantasticamente a voz de Deus. A Bíblia é uma carta de amor enviada por Deus aos homens. Ninguém conhece melhor a criatura humana do que o Criador. Ora, se foi Deus que nos criou, Ele nos conhece e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele deixou tudo isso explicado na Bíblia, na Palavra de Deus. Seria muita ingratidão de nossa parte se não dessemos a esta carta de amor a importância que ela nos merece. De que forma? Lendo-a, meditando-a, estudando-a, orando com ela e procurando transformar os ensinamentos que estão ali em nossa vida de fé e de crescimento na santidade. O homem sente necessidade de Deus. Está escrito dentro do coração, da alma do homem, essa busca, essa sede de Deus. E a Lexio Divina é um excelente método para dessedentar esta sede de Deus, para ouvir a voz de Deus. Então, quando nós oramos, né, nós aí estamos diante de Deus, oferecendo o nosso coração, Deus falando conosco, né, essa seta indicando isso, e nós falando com Deus. E a Lexio Divina pode ser esse canal de graça que nos liga até Deus. A Lexio Divina é um dos grandes tesouros da tradição cristã de oração. Significa Lexio Divina, leitura de Deus, ou seja, leitura orante da Bíblia. Objetiva ler o livro que foi dado pelo próprio Deus e ajudar a tirar lições para a vida e para a santificação. Essa Lexio Divina, esta tradição, como é que ela surgiu? Ela surgiu lá na antiguidade, ainda no tempo dos hebreus, né? É um método hebreu de estudar as escrituras chamado Haggadah, que consistia em estudar e interpretar o texto sagrado, visando explorar profundamente o seu significado interior. Posteriormente, né, os santos monges lá da Idade Média, né, daquela época antiga, da antiguidade, exercitaram intensivamente este método de leitura e de meditação da palavra de Deus, utilizando-o para a oração e a santificação de sua vida. Então, nós temos muito a aprender, né, com os antigos hebreus e com os monges da antiguidade, que até hoje os monges fazem esse método de ler a Bíblia e orar com a Bíblia. Os monges sistematizaram a leitura orante da Bíblia em 4 grandes passos, que eles comparam com uma escada de 4 degraus. O primeiro degrau, de baixo para cima, a leitura, ler a Bíblia, né, várias vezes, interiorizar aquele texto que estamos orando. Depois, meditar naquele trecho, para ver o que Jesus, o que Deus quer falar para nós. Depois, orar com aquele texto, para ver o que nós podemos responder a Deus. Então, meditamos Deus falando conosco através desse trecho da Bíblia que nós lemos. Oramos, nós falamos a Deus sobre isso que Deus falou conosco.
e contemplamos. Contemplação é o último degrau. É quando nós nos tornamos íntimos de Deus. Nós saboreamos a Deus e prometemos a Deus que nós vamos transformar esses ensinamentos em vida diária, vida cotidiana, vida concreta de santificação. Bom, antes de começar a leitura divina, é importante fazer uma oração ao Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos dar a luz suficiente para aproveitarmos bem a Léxio Divina. Uma outra coisa importante são essas três coisas aqui, esses 3 pontos aqui. Nós temos que aquietar a alma. Muitas vezes nós saímos aí de uma correria, de alguma coisa que deixou-nos assim muito inquietos. Aquietar a alma, concentrar-se, silenciar a mente, né? Acalmar-se, serenizar-se, concentrar-se, para poder fazer uma boa Léxio Divina. Oração ao Espírito Santo, selecionar um trecho que você pretende meditar e orar e ter um cantinho de oração, né? Uma mesa, a sua Bíblia, seus cadernos e livros de auxílio, sua caneta, pode colocar uma musicazinha de fundo bem suave para ajudar a concentrar e criar aquela atmosfera. Então você tem o seu cantinho de oração. O primeiro degrau da leitura divina. Então aqui a gente vê, né, a pessoa com a sua Bíblia sentadinha, né, uma vela, a vela ajuda muito a interiorizar, um crucifixo, uma estampa de Nossa Senhora, um quarto silencioso que não entre barulhos externos. Então, nesse primeiro degrau, que é o degrau da leitura, a gente procurar entender o que diz aquele texto. Tomar a Bíblia e ler com convicção de que Deus nos fala através daquelas palavras, numa atitude de interiorização, silenciar para ouvir a Deus. Deus não fala no barulho, tem que ter silêncio, interior e exterior. Iniciar invocando o Espírito Santo, como nós já dissemos, uma leitura lenta, pausada, calma, atenta do texto. E nesse momento, então, de silêncio interior, lembrar o que leu. Fazer esse momento, depois da leitura, um momento de silêncio e lembrar o que leu. A gente pode até repetir com as próprias palavras aquele texto que a gente leu. E se for preciso, leia quantas vezes forem necessárias. Algumas vezes você pode ler em voz baixa, outras vezes em voz alta, até que aquele trecho, aquela leitura fique muito clara para você. Quanto tempo a gente pode usar aqui? 5, 7 minutos mais ou menos, né? O segundo passo da Léxio Divina, da leitura divina, é a meditação. Então, o que a gente faz nesse momento da meditação? A gente fica pensando, né? Aqui a pessoa está com a Bíblia e tem vários pensamentos, né? Aqui os seus livrinhos de apoio, sentadinho, silêncio, etc. Refletindo, aprofundando, repetindo as palavras mais significativas que você encontrou no texto. Procura aplicar a mensagem que está lá na Bíblia, que foi escrita muitos anos atrás, mas é moderna, é atual, aplicar a mensagem aos dias de hoje. Ver bem o sentido de cada frase, né? Podemos grifar as frases de maior significado, atualizar, ruminar a palavra, ligando-a com a nossa vida. Podemos ampliar a visão que temos, ligando o texto com outras passagens bíblicas, né? Podemos, está falando do perdão, então vamos ver na Bíblia outras passagens que também falam do perdão. Então esse tempo é de meditação. Quanto tempo? Sei lá, uns 7, 8, 10 minutos, né? Se sentir necessidade um pouco mais. Aí chegamos no terceiro degrau da leitura divina, que é a oração. Então aí nós podemos nos ajoelhar, ou não precisa, podemos continuar sentados,
diante do crucifixo, diante de Nossa Senhora, pedindo a luz do Espírito Santo, e oramos. O que a palavra que eu li me faz dizer a Deus? Deus me falou lá na leitura e na meditação. Agora, o que eu digo para Deus através da oração? Então, eu converso com Deus. Imagina que Jesus está ali na frente e você num diálogo franco com Deus. Aí você vai ter perguntas. Puxa, como é que eu estou vivendo? Interpelações. Como é que eu estou vivendo esta palavra? Responda. Puxa vida, eu preciso melhorar, né? Eu ainda não estou perdoando direito. Tenho que trabalhar nisso e assim por diante. Você está aí numa atitude de adoração, de louvor, de agradecimento, de perdão. Lembrar, puxa, eu preciso perdoar aquela outra pessoa, aquela outra e tal, né? E ler de novo, rezando o texto e respondendo a Deus. E finalmente, o quarto passo da leitura divina, que é a contemplação, né? E na contemplação, nós vamos ver a realidade da nossa vida com os olhos de Deus. Então nós mergulhamos no mistério maravilhoso de Deus, nós saboreamos a Deus. Contemplação quer dizer isso, saborear a Deus, sentir aquela intimidade com Deus. Aí você formula também um compromisso de vida, tipo assim, olha Deus, eu até hoje não sabia direito perdoar. Não posso dizer que já sei, né, depois dessa Léxio Divina, mas eu posso dizer que vou tomar o compromisso de aprender a perdoar cada vez mais. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor me ensine a perdoar, porque eu quero perdoar. E pode-se também rezar com um salmo apropriado, uma música. Na parte de perdão tem um salmo muito bom, que é o Salmo 50 ou 51, que é o Salmo de Davi. Quando ele fez uma grave falta na sua vida, ele depois pediu perdão e é um salmo muito bonito para pedir perdão. Escolher um versículo do trecho que você leu e usar aquele versículo como resumo para memorizar. E é importante ter um caderninho. Anotar no seu caderninho de oração tudo o que você sentiu necessidade de grifar, os compromissos, as orações, você escreve aqui no caderninho. Quanto tempo de contemplação? Sei lá, quanto você puder. Se você tiver tempo, fique lá contemplando o tempo que você puder. Mas uns 10 minutos acho que é suficiente. Bom, até aqui foi a primeira parte da Léxio Divina, ou seja, para explicar como é que funciona a Léxio Divina. No próximo vídeo, nós vamos ter a segunda parte, que é um exercício de Léxio Divina. Até daqui a pouco. Caríssimos e caríssimas, catequizandos e catequizandas, então, no vídeo anterior, nós vimos a primeira parte do Encontro 23, cujo tema é Léxio Divina, esse é o termo em latim, em português, leitura de Deus, ou também leitura orante da Bíblia. Então, na primeira parte foi a teoria, ou seja, como é que se faz uma Léxio Divina. Nesta segunda parte, neste segundo vídeo sobre Léxio Divina, nós vamos fazer um exercício prático, do começo ao fim, de como se faz uma Léxio Divina. Bem, para esse exercício prático de uma Léxio Divina, nós escolhemos, o trecho escolhido é do Evangelho da missa do domingo passado, que foi dia 13 de setembro de 2020. São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. É aquele trecho do Evangelho onde Jesus explica para São Pedro que não basta perdoar 7 vezes, mas sim perdoar 70 vezes 7 vezes. Então,
vamos começar, né? E antes de começar, ou começando a Lectio Divina, primeira coisa, pedimos a luz, a inspiração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, etc., né? Nesse momento, é importante que a gente tenha essa postura aqui de aquietar a alma, acalmar o coração, silenciar a mente, concentrar-se. Pode ser que a gente, até alguns instantes antes, a gente estava agitado, correndo para cá e para lá, preocupado com várias coisas do dia a dia. Não, nesse momento eu entrei lá no meu quarto, no meu cantinho de oração, coloquei uma musiquinha de fundo, respirei fundo, me desliguei de tudo que está lá fora, né? Silenciei o meu coração, acalmei mesmo, né? Rezei aqui pedindo a inspiração do Espírito Santo. O trecho já está selecionado, né? Mateus 18, 21 a 35. E estou recolhido no meu cantinho de oração, com uma musiquinha bem assim, dando aquela atmosfera de tranquilidade. Minha Bíblia, meu caderninho, minha caneta, estou tranquilo ali no meu cantinho e pedindo que Deus me ajude para que eu faça uma Lectio Divina bem proveitosa. Então, o primeiro passo é a leitura, né? Estou eu lá, as coisinhas aqui, a Bíblia, um crucifixo, uma estampa de Nossa Senhora, uma vela acesa, ajuda bastante. Estou com a Bíblia aberta, aí eu leio lenta, atentamente o trecho escolhido. Posso ler em voz alta ou em voz baixa, do jeito que eu me sentir melhor. Se for preciso, ler quantas vezes eu necessitar, até que aquela leitura fique bem clara para mim. No final dessa etapa aqui da leitura, eu tenho que conseguir contar para outra pessoa aquele trecho do Evangelho que eu li, ou seja, aquilo já interiorizou em mim. Então, nesse trecho, Mateus 18, 21 a 35, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus então responde: Não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então vamos a esse trecho. Mateus 18, 21 a 35. Vejam que aqui, eu preparando, né, esse vídeo, eu já realcei várias coisas. Então, quando você for lendo, você pode também, com uma caneta de realçar texto, ou com uma caneta Bic, ou com um lápis, ir realçando, citando alguns trechos que são mais significativos. Então vamos lá. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus continua falando aqui, né? Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustar as contas, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. É muita coisa, né? 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que o servo fosse vendido, ele
sua mulher e seus filhos e todos os seus bens para pagar pelo menos uma parte dessa imensa dívida. Esse servo, então, prostrou-se, ajoelhou-se por terra diante do Senhor e suplicava-lhe: Senhor, dá-me um prazo, tenha misericórdia de mim e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, cheio de compaixão, deixou o servo ir embora e não só, vamos dizer assim, parcelou a dívida, mas perdoou completamente aquela dívida imensa. Vejam que misericórdia do Senhor. Esse servo, tendo saído dali, encontrou no portão do palácio um companheiro seu que devia a si 100 denários. 100 denários. Agarrou o seu companheiro na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha acontecido, o que tinha passado. Então o Senhor o chamou de volta e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, então, encolerizado, entregou-o aos algozes até que ele ficasse preso e pagasse toda a sua dívida. E aqui a conclusão: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o seu coração. Bem, vejam então que esse é o trecho que nós estamos usando para fazer a Léxio Divina. Um servo que devia muito ao seu senhor, que foi perdoado pelo seu senhor, mas depois não quis perdoar um companheiro que lhe devia uma bagatela, uma verdadeira mixaria. Aí o senhor, o rei, chamou o seu servo, grande devedor, e colocou-o na cadeia. Por quê? E Jesus tira a conclusão assim, também aqui: assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Bom, lido, interiorizado o trecho, agora vamos à meditação, ao segundo passo. Então, você está lá na sua mesinha, seus livros de apoio, a sua Bíblia aberta, a sua canetinha. Agora eu vou meditar nesse trecho. Tem muita coisa que não basta ler para tirar as melhores mensagens, para se aprofundar. Aí eu começo a analisar, o que o texto fala para mim. Então, ali tem muita coisa, Eu fico refletindo, aprofundando, repetindo as palavras mais significativas, me colocando dentro da cena ali. Será que eu sou esse grande devedor? Será que eu sou o pequeno devedor? Será que eu sou os colegas deste servo grande devedor que depois foram falar com o Senhor, patrão? Será que eu sou o patrão? Será que Deus não é o patrão e eu sou um dos servos? Ou seja, aplicar a mensagem a si mesmo, atualizando-a para os dias de hoje. Procurar analisar
bem o sentido de cada frase, né? Ali no texto a gente realçou várias coisas, né? Procurar analisar bem. Se for preciso, consultar passagens bíblicas semelhantes. Aqui a gente viu que foi falado muito de perdão, perdoar tudo, perdoar 70 vezes 7, perdoar de coração, não assim aquele perdãozinho, não, perdão de coração. Enfim, gasta-se aqui um tempinho, 7, 8, 10 minutos, refletindo e trazendo um aprofundamento sobre o que eu li. E aqui então, só para ilustrar, a gente está meditando ainda, né? Aqui está o rei, o servo grande devedor, o momento em que ele se ajoelha e pede: dá-me um prazo, Senhor, e eu te pagarei. Aí o Senhor perdoou, ele foi embora, chegou no portão do palácio, ele encontrou esse amigo dele, esse é o grande devedor, esse é o amigo, e esse amigo devia só 100 denários. E aí o grande devedor: paga o que me deves. O pequeno devedor: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Mas o grande devedor, impiedosamente, não quis ouvir, não quis ter compaixão, não quis perdoar e mandou prender o companheiro, né, o pequeno devedor. Os amigos depois foram contar para o Senhor lá: ó Senhor, o Senhor perdoou o grande devedor, mas ele não perdoou o pequeno devedor que devia a ele apenas 100 denários, Senhor. E aí o patrão chamou o servo grande devedor e lhe deu um grande castigo. Apenas para comparar os valores das dívidas, o grande devedor devia 10.000 talentos. Veja bem, eu fui consultar na internet e vi que um talento de ouro valeria hoje cerca de 228.900 dólares, não é nem reais, dólares. Aí, fazendo a conversão para reais, e supondo que um dólar vale mais ou menos 5 reais, 228.900 dólares equivale a 1.144.500 reais. Um talento de ouro. Mas ele devia não um talento de ouro, ele devia 10.000 talentos de ouro. Multiplicando então esse valor aqui por 10.000, nós vamos chegar nessa cifra astronômica aqui de 11.445 bilhões, né? É um valor enorme, né? Só para a gente ter ideia, o PIB do Brasil acho que é uns 7 ou 8 trilhões de dólares, né? Então imagina quanto que esse sujeito estava devendo, né? 11 trilhões e 445 bilhões. Vamos ver quanto que devia o pequeno devedor: 100 denários. O denário era uma moeda usada no Império Romano e valia mais ou menos o preço de um dia de trabalho. Aí a gente pega aqui o salário mínimo, R$ 1.045 por mês. Um dia de trabalho, mais ou menos R$ 35. Portanto, 100 denários, mais ou menos R$ 3.500. Compara aqui, ó, 11.445 trilhões, R$ 3.500. Veja, esse aqui devia muito, muito, muito. Esse devia um pouquinho, né? Mas mesmo assim, esse foi perdoado e não quis perdoar. E aí então, ainda na meditação, eu tenho meu caderninho espiritual, meu caderninho de oração, e comecei lá a anotar, né? Leitura divina do dia 16/9/2020. O trecho bíblico que eu usei foi Mateus 18, 21-35, que é aquele trecho que fala perdoar 70 vezes 7. Posso fazer um resuminho? O rei pode ser considerado como uma representação de Deus.
O grande devedor pode ser considerado como uma pessoa, um homem, talvez eu, né? Muitas vezes eu posso estar agindo como esse grande devedor, devo muito a Deus, ou seja, nós devemos uma dívida muitas vezes impagável para com Deus. Mas Deus é infinitamente misericordioso, compassivo e sempre me perdoa. O pequeno devedor pode ser considerado como uma pessoa que me ofendeu, algum vizinho, algum amigo, colega de trabalho. Só que, veja bem, a dívida desta pessoa é infinitamente pequena em relação à minha dívida para com Deus. Toda vez que eu ofendo a Deus, Deus é infinito. Então, um ser finito como eu, ofendendo um ser infinito, isso corresponde a uma dívida imensa, né? Mas eu não percebo que a minha dívida perante Deus é imensa e a dívida do meu próximo para comigo é pequenininha. Deus me perdoou, apesar do tamanho da minha dívida, mas eu não estou conseguindo perdoar o meu amigo, apesar da pequenez da dívida do próximo para comigo. Deus me lembra as palavras compaixão, misericórdia, amor. Eu, muitas vezes, as palavras que me caracterizam são impiedade, descompaixão, falta de perdão. Além disso, quando oro o Pai Nosso, tem uma parte lá nesta oração em que eu digo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoo o meu próximo, depois vou rezar o Pai Nosso e falo assim: Pai, me perdoe do mesmo jeito, assim como eu perdoo as pessoas. É como se eu estivesse falando para o Pai: Pai, não me perdoe porque eu não perdoei, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vejam, então primeiro eu perdoo, depois eu vou ao Pai e falo: Pai, me perdoe. Eu já perdoei meus amigos, agora eu te peço perdão também, eu sei que o Senhor vai me perdoar. Veja, é importante levar em conta isso. Ou seja, se eu não perdoar, como pretendo que Deus me perdoe se eu não perdoo? E aqui umas ilustrações, né? Quando a gente não perdoa, o prisioneiro é a gente mesmo. Mãos atadas aqui. Porque, veja bem, a pessoa não perdoada às vezes nem pensa mais em mim. E eu fico ali ruminando aquela coisa ruim dentro de mim para com aquela pessoa que eu não estou perdoando. Ou seja, eu mesmo sou o prisioneiro. Quando eu poderia me libertar disso, né? Ah, não, já esqueci. Coitado, aquela pessoa me ofendeu, foi um momento de fraqueza dela. Eu já nem lembro mais disso. Outra coisa, perdoar 70 vezes 7. Quando Jesus falou assim: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre e de coração. Terceiro passo da Léxio Divina, a oração. Então a pessoa está ali no seu cantinho, né? Tudo ali muito aconchegante, e a hora da oração, de falar com Deus, né? Deus falando para a gente através da Léxio Divina e a gente orando para Deus. Então, o que essa palavra que eu li me faz dizer ao Senhor? Conversar com Deus, falar: oh Deus, até hoje eu era assim, uma pessoa que não tinha compaixão, não perdoava, mas a partir de hoje eu quero perdoar. Responder às interpelações. O que são as interpelações? São perguntas que o meu coração, a minha consciência faz para mim, o que Deus faz para mim. Tipo assim: olha, será que eu não estou sendo
sem compaixão para aquela pessoa que me ofendeu. Ali também se pode, nesse momento da oração, ter atitudes de adoração. Poxa, Deus, o Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor me perdoa tanto. Eu te adoro, meu Deus. Eu te louvo, eu te agradeço e peço perdão, meu Deus. Eu quero melhorar esta parte de mim, que é a dificuldade de perdoar. É tão bom perdoar. Se preciso ler de novo, orar com o texto, procurar responder a Deus. Então aqui um exemplo de oração, né? Meu Jesus, hoje, quando eu li este trecho do Evangelho, eu pude perceber que não basta perdoar 7 vezes. Jesus, o Senhor nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Se o Senhor nos perdoa sempre, e olha que nós vos ofendemos muito mais do que 70 vezes 7, se nós oramos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também devemos aprender a perdoar e perdoar sempre. E não só perdoar, Senhor, mas também reconciliar, perdoar de coração. E finalmente o 4º passo da Lectio Divina. No cantinho ali, contemplar a Deus. Que gostoso, né? Agora a gente começa a sentir aquela paz interior, do saborear o perdão, a compaixão de Deus. Então ali você, nesse momento da contemplação, ver a realidade com os olhos de Deus. Então, por exemplo, aquela pessoa que me ofendeu, eu começo a enxergá-la com olhos de amor, porque os olhos de Deus são olhos de amor. Eu mergulho no mistério de Deus, eu saboreio o gosto, o sabor de Deus, do amor. Formulo um compromisso de vida, escrevendo no meu caderninho, puxa, descobri o que é perdoar. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa que perdoa 70 vezes 7, que perdoa sempre. E eu posso também pegar até um salmo apropriado, ou uma música que fala de perdão. Posso selecionar um versículo do trecho que eu li e memorizar esse versículo. Posso anotar no caderno. Então, quer dizer, a gente vai anotando tudo no nosso caderninho de oração. Então, aqui um exemplo de contemplação. Senhor, o versículo que mais me tocou hoje nesse trecho do Evangelho de São Mateus foi o versículo 35, que diz o seguinte: assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Querido Jesus, peço que o Senhor me ensine cada vez mais a perdoar. Eu quero perdoar sempre, perdoar de coração, Senhor. Se o Senhor me perdoa tanto todos os dias, como eu não vou perdoar aqueles que me ofenderem? Reconheço, Senhor, que a gravidade das ofensas das pessoas para comigo são sempre infinitamente menores do que a gravidade das ofensas que eu cometo para com o Senhor. Senhor, dá-me capacidade de perdoar, dá-me compaixão. Não quero ter o coração endurecido, não perdoador. E aí eu assumo então um compromisso concreto. A partir de hoje, vou exercitar cada vez mais o perdão. E anoto tudo isso no caderninho, né? Finalizando, durante as 4 fases da leitura divina, ir anotando no caderninho espiritual aqueles pontos mais importantes, coisas que nos tocaram no coração. E é interessante, né? Porque se eu comecei a fazer a minha Lectio Divina em janeiro, quando eu estou lá em dezembro, com um pouquinho mais de tempo, de férias, eu dou uma folheada no caderno e vejo como é que eu era lá em janeiro. E aí em dezembro eu analiso, poxa, esse ano eu melhorei,
nessa questão do perdão. Poxa, que graça, que bênção, mas ainda não estou pronto, tenho que melhorar mais. Aí o ano que vem pego um novo caderninho, começo as Lexio Divina, vou anotando. Quando chega lá em dezembro do ano que vem, mesma coisa, faço uma análise de como foi o meu ano. E assim a gente vai progredindo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Quem quer atingir a santidade tem como lema o seguinte: hoje eu quero estar melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu quero estar melhor do que eu fui hoje, e o ano que vem eu quero estar melhor do que eu fui esse ano, e assim sucessivamente. E aí então sim, a gente vai crescendo nos degraus da santidade. E aí faço uma oração final, agradeço a Deus e concluo a minha Lexio Divina. Recomendações finais. Reservar todos os dias uns 30 minutos para a leitura orante da palavra. Às vezes não dá para fazer todo dia, procura fazer umas 3, 4 vezes por semana. Aí quando tiver mais tempo, faz bastante tempo de Lexio Divina. Ter o seu cantinho bem tranquilo, ter o seu caderno de anotações. Eu pessoalmente tenho um arquivo Word. Para mim é mais fácil, porque inclusive quando eu estou meditando, contemplando, eu dou uma buscada de coisas, músicas, de figuras, né, que possam me ajudar e vou colocando no meu arquivinho Word, né? Fica muito legal, do jeito que para mim eu gosto assim, né? Mas eu tenho um amigo, né? Tinha um amigo, ele já foi para o céu, ele fazia o seu caderninho, tinha lá vários cadernos que ele foi fazendo durante a vida. Procurar crescer na santidade, tendo por base a palavra de Deus, né? Viver essa vida reservando um tempo para Deus, porque vai chegar um momento aqui que é o momento da prestação de contas. Então Jesus é o caminho e é por ele que nós devemos viver a nossa vida ao longo da nossa vida para ganhar um dia a vida eterna e ao longo da vida buscar crescer na santidade. Só a vida em Cristo pode libertar e elevar nos degraus da santidade. A leitura orante diária é uma das melhores formas de crescer na santidade. E o último slide. Perdoe sem reservas. Não tenha medo de perdoar se você quiser ser feliz. Muitas vezes na vida estamos cheios de setas, interrogações, dúvidas. Veja, todas essas perguntas são respondidas na palavra de Deus. A palavra de Deus é para você, é para mim, é para todos nós. Perdoar é abrir o caminho para as nossas orações chegarem até o céu e sermos dignos do perdão de Deus. Orar, mas ler a Bíblia, orar mais, ler a Bíblia via Lexio Divina é crescer. E lembrem-se sempre, caros catequizandos e catequizandas, Jesus ama muito vocês e nós também.